Hoje eu vou mostrar para vocês 10 funcionalidades do ChatGPT que talvez você ainda não conheça. Vocês que utilizam o ChatGPT, seja no modelo gratuito ou na forma paga, eu vim mostrar para vocês, tudo nesse vídeo, como vocês podem maximizar a utilização de vocês na plataforma. Vamos lá, eu vou tentar mostrar para vocês, todos os modelos que a gente tem. Tem o modelo grátis, tem o modelo Go, tem o modelo Plus, Eu faço utilização do modelo Plus, acabo pagando ali R$ 99 ao mês, e ele acaba me dando tudo que de fato eu preciso e até mais, tá? Como eu não faço programação, eu acabo não usando aqui o Codex do GPT, porém tudo quanto é outro de pesquisa, geração de imagens, isso acaba me ajudando bastante no meu dia a dia, Acho que seria muito interessante você começar ali no modelo gratuito e caso você consiga ir utilizando, o ChatGPT de uma forma mais frequente, e você tenha que talvez utilizar seja isso para o trabalho, Acho que é muito importante você ir evoluindo, seja para o plano Go ou seja para o plano Plus, tá, gente? Acho que é de extrema importância. Hoje a IA faz parte do nosso dia a dia, a gente tem que utilizar e é uma ferramenta que agrega muito, até demais, tá? O plano Pro acho que seria muito mais para quem de fato utiliza no trabalho, é programador, Ele acaba tendo mais tokens, seja ilimitados, para que ele consiga utilizar na sua programação, mas para gente que acaba, são tarefas mais simples, seja um criador de conteúdo ou seja para o trabalho, para fazer alguns relatórios ou resumos, eu recomendo bastante o Plus, tá? Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer a primeira dica para vocês, tá? Que geralmente acho que não é de costume a gente se aprofundar, tanto. A gente já se acostumou muito de chegar aqui no chat e perguntar, que dia é hoje, o que devo fazer hoje, Então, são perguntas básicas que a gente acaba ocorrendo no dia a dia e a gente acaba simplesmente usando e se limitando o uso do ChatGPT apenas com isso. Eu quero mostrar para vocês como vocês podem melhorar, o uso do ChatGPT para vocês, tá? Primeiramente, essa personalização. Essa personalização é nada mais que você acaba decidindo como é que o ChatGPT vai ser para você. Qual que é a personalidade do ChatGPT, tá? Aqui, ó, estilo e tom básicos. Eu acabei colocando ali mais profissional. Ele tem como característica ali, vamos dizer assim, uma IA precisa e refinada. Porém, você pode escolher qualquer outras características, que sejam amigável, franco, diferentão, eficiente, cínico. Isso vai depender muito como é a forma de que você vai usar. Como eu acabo tendo muitas dúvidas durante o dia, são pesquisas mais diretas, eu acabo colocando ali o profissional porque eu quero respostas mais concisas, respostas mais diretas, Então, tento não ter muita enrolação. Porém, caso o perfil ali amigável seja mais interessante para você, você que acaba conversando com o chat GPT no dia a dia, talvez isso possa ser um diferencial também você colocar, tá? Então, acho que a gente começa aqui. Eu deixei aqui no profissional, E você pode ir colocando as personalidades, tá, da sua IA. Como acolhedor, eu coloquei menos, Então, tudo que for ali algo mais sucinto, mais direto, resposta ali mais profissional, eu acabei optando, Porque para não ter toda aquela informação, geralmente o chat GPT acaba dando aquela resposta bem longa, então quanto mais sucinto ele for comigo, acho melhor, tá? Entusiasmado, eu acabei deixando algo mais calmo também, calmo e neutro, Acho que isso acaba alinhando mais com a minha personalidade, Porém, nada impede você deixar ali algo com mais energia, empolgação, Cabeçalhos, acabo deixando mais, Caso ele tenha que fazer mais exemplos, uma listagem maior, eu não tenho problema dele colocar algo maior para mim. E respostas rápidas eu deixo habilitado caso for algo mais simples, para que o chat GPT não precise fazer uma busca tão profunda, para me dar uma resposta. Aqui também, instruções que eu acabo deixando para o chat, responda de forma direta, sem rodeios, priorize ali clareza, objetividade, informação prática, utilize ali listas, estrutura lógica, respostas curtas quando possível, e evite explicações longas, repetições, exemplos irrelevantes, tá? Então, de fato, eu acabo deixando ali o chat GPT bem mais seco, e não amigável para utilizar aqui no dia a dia. Aqui no restante, pessoal, aqui você pode colocar sobre você, é importante, tá? Isso ajuda também para o chat GPT eventualmente como que ele deve se portar com você, tá? Coloquei ali apelido como de uso mesmo,
ocupação economista e criador de conteúdo. Aqui eu coloquei como economista, né? Já trabalhei no mercado financeiro, com atuação seja em investimentos ou na área de análise de crédito, né? Voltado para o mercado imobiliário, né? E hoje acabo focando ali mais na atuação, né? Em criação de conteúdo, né? Focado em inteligência artificial, para que ele consiga eventualmente me dar respostas, já entendendo por tudo que eu já tenho expertise, né, e entendendo também qual que é o meu foco hoje em dia, tá bom, pessoal? Então, acho que essa personalização hoje é de extrema importância você utilizar. O segundo ponto que eu acho importante é a memória, tá? Por que que você deve selecionar ou não selecionar a memória? Né? Quando a gente vai utilizar o GPT no dia a dia, muitas vezes acabam ficando informações importantes, seja das nossas características, do nosso dia a dia, né? Ele tende a pegar tudo que já tem sobre você para que eventualmente, eu sei que o Yuzo é um profissional do mercado financeiro, hoje ele é um criador de conteúdo, né? Então eu vou tentar já dar algumas respostas, né, conforme o que eu já tenho dele, né, o que que a gente já conversou antes, né? Então eu não ligo de deixar isso selecionado. Tem gente que prefere deixar desselecionado, também não tem problema, tá? Mas eu utilizo e tento deixar o próprio chat GPT entendendo qual que é o meu perfil, para que eventualmente, né, ele consiga dar respostas mais direcionadas, né, para mim. Vamos lá, o terceiro ponto, projetos. Vamos lá, pessoal, projetos, tá? Projetos fica aqui no canto esquerdo, tá? São pastas no qual a gente consegue ir organizando melhor as nossas ideias, né? Acho que cada pasta a gente pode ir criando uma nova conversa para que eventualmente a gente consiga se estender e também tem foco, tá? Acho que não acho interessante a gente ficar sempre abrindo, né, uma aba que uma nova conversa que vai ficar aqui em recentes, para que eventualmente a gente tenha aquela listagem enorme e a gente acaba se perdendo. Muitas vezes tem uma conversa de extrema importância que a gente sempre utiliza, né, uma, duas vezes ao dia, que eu acho que é importante a gente colocar aqui no projeto para que a gente retome e o chat GPT já consiga, né, simplesmente entender do que a gente está conversando. Tá? Nesse caso aqui, eu tento deixar uma pasta, um projeto ali para o meu canal de YouTube, para que eventualmente eu consiga criar roteiros, criar conteúdos para shorts, né? Então eu vou fazendo alguns testes e eventualmente chats, né, ou conversas que eu não utilizo mais, eu vou apagando. Tá? Também tenho aqui uma pasta de estudo, outra pasta aqui que eu acabo deixando para minha dieta, né? Faculdades, né, que eu acabo deixando aqui para minha noiva e outros projetos, né, para qual eu consigo ir me aprofundando, tá? Então, eu acho que de extrema importância. E também um ponto bem importante, tá, gente? Eu sempre utilizei um chat, né, uma conversa, para eu tirar dúvidas em relação à criação de conteúdo. Só que chegou um momento que a conversa ficou muito extensa e toda vez que eu abria essa conversa, ele demorava muito para retomar tudo que a gente já conversou. Tá? Então ficava muito pesado uma conversa. Por isso que é muito importante você também deixar tudo numa pasta para que facilite, né? Para que eventualmente facilite e você for criando chats dentro da pasta e eventualmente você pode ir criando novos chats dentro dessa mesma pasta para que não fique pesado. E eventualmente você pode ir criando novas conversas dentro de uma mesma pasta. Tá? Isso facilita bastante, vai deixando mais leve, né? E a sua utilização no dia a dia melhora também. Quarto ponto aqui, pessoal, vou fazer uma comparação bem legal para vocês do GPT, né? A diferença do GPT pago, do chat GPT pago para o chat GPT gratuito. Tá? Eu vou utilizar aqui do plano Plus e eu vou utilizar também do plano gratuito. Eu abri aqui numa aba anônima para que a gente consiga fazer essa comparação. Qual que é a diferença de você que é um usuário ali gratuito, né, que utiliza ali o chat uma, duas, três vezes ao dia, que eventualmente não há necessidade, porém, né, tem gente que acaba utilizando no trabalho ou acaba utilizando bastante no dia a dia, né, se realmente vai fazer sentido você pagar ou não. Para quem, né, acaba tendo um uso maior, seja ali na área comercial, eu vou fazer uma pergunta aqui. Então vou fazer uma listagem, né, de 10 eventuais prospects, né, eventuais clientes, potenciais clientes, para que eu consiga fazer, né, um trabalho de prospecção ativa, né, na região de Pinheiros, em São Paulo. Né? Então eu vou colocar aqui um modelo, né, de pensamento mais pesado do ChatGPT que eu pago, que é o modelo recente ali, o 5.5, que é a última atualização do ChatGPT. Em paralelo, eu vou utilizar aqui na versão gratuita, tá? Eu só vou pesquisar, não estou nem logado, para a gente fazer uma comparação
tá? Como que é a resposta dele. Ó, aqui ele acabou pensando, não precisou pensar muito, tá? Talvez é porque eu já fiz essa pesquisa antes, né, para eu testar aqui com vocês, né? E ele já fez uma listagem completa para mim, inclusive ele já fez uma tabela no qual a gente consegue entender qual que é o nome do prospect, né? Que tipo, se é uma lanchonete, hamburgueria, pastelaria, que seja, sanduíches, né? E ele me explica por que que eu devo abordar, tá, essa empresa, então ele já me dá argumentos, né? E o gancho comercial, né? O que que seria interessante para que eventualmente eu consiga iniciar, né, uma conversa ali, seja com o dono, via e-mail, junto com o estabelecimento, tá? Então ele me dá essas 10 opções. A priorização para abordagem, ele já me dá eventualmente 4 prospects, né, que seriam interessantes a gente já começar com esse trabalho. Já me dá uma sugestão também de como que a gente deve fazer essa abordagem. E aqui ele já me dá os 4 estabelecimentos, né, que eventualmente seriam de maior interesse a gente começar essa prospecção ativa. E também ele já me dá um modelo de como que a gente deve abordá-los, né, para uma eventual prospecção ativa, tá bem? Agora vamos para o modelo gratuito. Ele faz uma listagem, ele faz aqui um minimapa, tá? Ele vai citando apenas as 10 lanchonetes, né? Explica um pouquinho sobre cada uma. Ele faz uma listagem ali. É diferente, tá, gente? Porque como o meu perfil ele tá ali mais preciso, conciso, né? Sem deixar algo muito amigável, né? Então o meu GPT ele acaba respondendo mais diretamente, tá? Sem muitas palavras, sem muitos pontos, ele acaba sendo algo mais direto. Aqui a gente consegue verificar que ele até coloca emoji, né? Ele tenta deixar algo mais dinâmico pra gente, tá? Mas como esse é um modelo gratuito, não, a gente não criou uma personalidade para o chat GPT, né? Por isso que ele acaba dando essa resposta, eventualmente, que é até mais bonita aos olhos. E aqui, né, ele dá ali como priorizar, qual que seria a estratégia mais interessante, talvez a gente começar por essas lanchonetes, né? Os melhores cases seriam esses, e eventuais oportunidades de crescimento, tá? Ele acaba dando algumas dicas também, insights importantes, né? Mas aqui ele acaba não dando já um roteiro, ele já não dá um passo a mais, né? Ele não espera eu chegar e perguntar, então me dê esse roteiro de abordagem, né? E a grande diferença que eu entendo, né, que na verdade na versão paga, né, ele é muito mais detalhista em relação do porquê que eu devo abordar, né, essas empresas. Ele já dá uma listagem, entendo eu, mais assertiva, né, para a gente fazer essa abordagem e também ele já me dá um modelo ali de mensagem curta para a gente prospectar, tá? Aqui nesse caso ele ainda deixa em aberto, tá? Então ele vai fazer simplesmente o que você pediu para ele, né? Que nada mais é essa listagem de 10 prospects em Pinheiros para que a gente consiga fazer uma prospecção ativa, né? E eventualmente uma pequena lista ali de como que a gente deve priorizar, né? Entre essas hamburguerias ou lanchonetes. Essa é a principal diferença, de fato, de você ter ali um GPT pago, que entendeu que ele vai te dar sempre uma resposta mais completa, né, e direcionada, seja mais para o seu perfil, né, caso você consiga ali também personalizar o seu chat, entendeu também que ele vai te dar a resposta ali mais alinhada ao que você realmente quer. O quinto ponto é um ponto bem interessante, que é o modo de estudo. Ele dá esse modo de aprendizado para a gente, tá? Uma atualização bacana do ChatGPT, no qual ele não quer simplesmente te dar a resposta, me ensine trigonometria, me ensine sobre genética, né? Geralmente quando a gente pergunta, né, o modelo pago, ele vai dar resposta direta para a gente e eventualmente dar uma pequena abordagem sobre o assunto, tá? O modo estudo, né, eu vou utilizar um exemplo aqui. Explique juros compostos como um professor particular, né? O intuito principal dele é ensinar a gente, tá? Ele não vai simplesmente dar qual que é a teoria e pronto, né? Na verdade, ele quer dar para a gente, ensinar o raciocínio para a gente, dar a teoria, né? Fazer questionamentos para a gente. Então, para você que quer e utiliza bastante ChatGPT para estudo, eu recomendo bastante você utilizar esse modo. Ele tenta utilizar, inclusive, ali, né, a linguagem mais alinhada para o público dele, né, juros compostos do jeito escolar, né, ele dá exemplos, né, ele faz ali algo bem sucinto depois de um mês, 2 meses, né, quanto que ele vai evoluindo, né, ele me dá a fórmula, ele faz exemplos, né, ele dá algumas dicas, né, e no final
né, ele sempre tenta dar uma resposta para que a gente consiga continuar. É como se a gente estivesse de fato conversando com alguém para que a gente continue esse raciocínio e eventualmente ele vai entendendo em que nível que a gente está, tá? Então o intuito do modo estudar do ChatGPT, como se de fato fosse um professor, né, que o intuito é você fazer perguntas e demorar um pouco mais nesse processo, você se aprofunde um pouco mais, não simplesmente ele chegue e te dê resposta para que eventualmente a gente não consiga, né, aprender, né, e nem sempre a gente vai conseguir também absorver, né, tudo que o próprio chat diz para a gente. Tá? Então esse processo acaba sendo um processo mais lento, porém mais assertivo para que de fato a gente consiga estudar e aprender sobre o assunto, tá bem? Sexto ponto aqui, tá, pessoal, são integrações, né? Como você pode utilizar aplicativos fora do chat GPT, porém utilizar do próprio GPT para que ele entre nesses aplicativos, ou seja, ou trabalhe dentro deles, né? Você consegue gerar integrações, tá? Vamos aqui em configurações, aplicativos, e aqui você consegue adicionar aplicativos, tá? Então, dentro do próprio chat GPT, a gente consegue selecionar eventuais aplicativos que a gente gostaria que tivesse uma integração junto com o ChatGPT. No meu caso aqui, para a gente utilizar como exemplo, eu coloquei no Gmail, tá? Para que a gente consiga fazer uma integração, é só digitar barra Gmail. E nesse caso aqui, eu já tenho o Gmail integrado, né, diretamente com o ChatGPT, ou seja, eu consigo solicitar tarefas para eles, né? Por favor, né, faça um resumo dos meus e-mails de hoje. Eu consigo solicitar, né, tarefas para que eventualmente ele me dê o que eu já recebi de e-mail hoje, qual que seria importante, né? Ó, hoje eu recebi 2 e-mails, né, que foi um alerta de segurança, foi a integração, né, do chat GPT juntamente com o meu Gmail, né, e um outro e-mail que foi do próprio da OpenAI, né, do chat GPT, né, informando sobre política de privacidade. Você que tem o costume de receber vários e-mails durante o dia, eu acho que é de extrema importância você fazer essa integração, né? Você consegue, inclusive no próximo passo que eu vou ensinar para vocês, que é a gente fazer, né, o agendamento, o quê? Por favor, todo dia às 7h30 da manhã, me passe um resumo de meus e-mails com uma listagem de prioridades. Ou seja, eu estou automatizando o GPT a me notificar todo dia às 7h30 da manhã. Ele já vai me fazer o resumo de todos os meus e-mails que eu tenho na minha caixa. Ou quando você chegar no seu trabalho, seja 8 horas, 9 horas, para que você já tenha isso pronto. Olha como é legal. Ele já criou uma tarefa para mim. Ele vai resumir meus e-mails todo dia às 7h30 da manhã. E eu vou receber uma notificação, seja pelo celular ou até aqui pelo navegador. E todos os dias ele vai fazer o mesmo resumo para mim, né, dentro da minha caixa de e-mails, tá? Então isso daqui é o nosso próximo passo no ChatGPT, que são os agendamentos, tá, pessoal? Fica aqui em configurações, agendamentos e gerenciar. A sétima utilidade, que é de extrema importância, isso daqui eu acho bem legal, ainda estou acostumando a usar, mas está sendo bem divertido, né? Ao invés da gente ter diversos aplicativos, né, notificando a gente durante o dia, eu consigo fazer apenas um. Nesse caso aqui, eu coloquei algumas tarefas, que nem, né, beber água, né, para que ele sempre esteja me notificando para beber água, né? Ele criou uma tarefa, né, de quando que ele deve me notificar, tá? Então, na verdade, eu estou sempre recebendo notificações no celular para eu me lembrar beber água, tá? Todo dia eu coloquei aqui para o ChatGPT me lembrar às 2 da tarde para eu notificar, né, o que eu comi hoje no almoço, no café da manhã, né, também às 10 da noite para eu lembrar o que eu coloquei, o que eu comi na janta durante a tarde, para que no final do dia ele me dê um resumo, né, de quantas calorias que eu comi no dia, de quantos que eu comi de proteína, né? São hábitos que eu nunca tive, eu nunca pesei minha comida, tá? Eu tô mais fazendo isso por conta do próprio ChatGPT para aprender a utilizar isso, né? Então veio meio que do útil ao agradável, né? Sempre tive uma boa alimentação, porém também nunca acompanhei quantas calorias que eu comia, né? E são hábitos que eu sempre tive preguiça, mas acho que agora com o ChatGPT eu consigo ter uma ter uma facilidade no meu dia a dia, né, de simplesmente abrir lá e conversar com o chat e ele me dizer quanto que realmente eu estou comendo ao dia.
E aqui também eu acabo deixando para ele enviar, né, o Morning Call para mim, é todo um resumo do mercado todo dia de manhã às 8 horas. Ele vai passar para mim um resumo do mercado financeiro, tá? Um resumo ali sobre o mercado de inteligência artificial, né? E também sobre outras mudanças na economia, seja no preço do petróleo, no dólar, nos juros, né? E eventuais bolsas, seja aqui ou lá fora, né? Principalmente ativos aqui no Brasil também. Então ele acaba fazendo esse resumo, então todo dia às 8 horas da manhã eu tenho esse resumo para mim. E como é que eu faço, tá, pessoal? É muito fácil, né? Por favor, me notifique em 30 segundos para gravação de vídeo. Ele acaba criando essa tarefa para gente. Ó, hoje eu estou fazendo essa gravação agora à tarde, né, às 4h26, e dentro de 30 segundos ele vai aparecer uma notificação, seja para mim no celular, né, ou para mim aqui no próprio chat GPT. Olha que legal. Lembrete para a gravação, hora de gravar o vídeo. Também aqui aparece para mim, né, no próprio... Aparece uma notificação, né, gente? E é bem interessante, tá, pessoal? Estou tentando utilizar mais agendamentos, porque aí eu já consigo, na verdade, ter o próprio GPT como se fosse meu secretário, né? Ele já vai estar sabendo de tudo, ele vai me notificar, todos os horários que eu pedir, ele vai estar me notificando e eu consigo concentrar tudo isso em apenas um aplicativo. Vamos lá para o nosso 8º ponto, pessoal. Aqui é a pesquisa aprofundada. Tá? Aqui você consegue fazer pesquisas que normalmente acabam demandando de uma pesquisa maior, acabam demandando de dados, acabam demandando ali uma atenção maior pelo próprio ChatGPT e também nossa, para que a gente consiga fazer uma pesquisa mais, né, profunda e inteligente para ele. Né? Nesse caso aqui eu vou pedir, ó, tanto que ele já dá algumas sugestões, tá? E as sugestões que ele dá não é algo que a gente tem o costume, são perguntas mais direcionadas, são perguntas um pouco mais complexas, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer, ó, faça uma análise trimestral do preço do petróleo, como se você fosse um analista do mercado financeiro. Quando a gente faz essa pesquisa aprofundada, de fato, ele vai pesquisar, ele vai dar todas as informações completas e até muito mais do que a gente pediu, tá? Nesse caso aqui, eu já vou dar iniciar, né, que ele já deu todos os tópicos no qual ele vai pesquisar, né, e simplesmente vai passar para a gente um texto completo, uma análise completa, tá? Não é aquele resumo geral, ele vai utilizar muito mais do próprio chat GPT para fazer uma pesquisa profunda. Então, esse modo de pesquisa, eu super indico quem tem que fazer alguma análise, algum estudo, né? Que nem aquele primeiro estudo que a gente fez de listagem de prospects, acho que é de extrema importância você utilizar dessa pesquisa aprofundada. Aqui ele vai fazer uma análise muito mais aprofundada para a gente, tá, pessoal? Por isso que ele acaba demorando um pouco mais. Pessoal, e retomando aqui, tá, no ponto 8, na pesquisa aprofundada, eu tive que pausar o vídeo, tive que retomar depois porque ele demorou 23 minutos, tá? De fato, foi uma pesquisa bem aprofundada, porém, ele fez um relatório completíssimo, é como se fosse de fato um relatório ali do mercado financeiro, tá? Ele fez todo um resumo completo, o que aconteceu no primeiro trimestre, né, no final do trimestre do ano passado, né, dados percentuais também, tá? Ele fez tudo o que está acontecendo, principalmente agora no Estreito de Hormuz, né? Tudo que engloba ali a alta do petróleo que a gente teve recentemente, tá? E também ele fez já tabelas comparativas por trimestres. De fato, isso daqui, para quem precisa fazer junção de dados, ter relatórios, e quem precisa fazer análise, não só que seja do mercado financeiro, outros tipos de análises mais profundas, esse tipo de relatório aqui é completíssimo. Tá? Ele fez basicamente um resumo, um tipo de análise extremamente profissional, com fontes, tá? Então ele demorou 23 minutos para concluir toda essa pesquisa. Tá? Então, essa pesquisa aprofundada, quem precisa fazer uma análise mais profunda, uma pesquisa mais profunda, tá, gente? Eu super indico, tá? Acho que isso daqui vai te economizar muito tempo. É muito difícil, de fato, a gente compilar dados e simplesmente criar um relatório grande dessa maneira e dessa qualidade, tá? Então, quem geralmente tem analistas, né, principalmente, que precisam ali diretamente estar fazendo uma compilação de dados, seja via Excel ou via alguns sites, né, que proporcionam esses dados, acho que é de extrema importância você ter sim um modelo pago para que você consiga utilizar, né, a pesquisa aprofundada ali do ChatGPT, tá bem? E a nossa nona dica, tá, pessoal, é a moda gente.
Tá? O modo agente é como se a gente tivesse um profissional especializado na área que vai fazer essa pesquisa para a gente e ele entende de tudo sobre aquilo que a gente perguntar. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui, ó, você é um concierge de viagem que vai fazer uma pesquisa para a gente, né, para a nossa viagem no Japão por 15 dias, que é com roteiro, hotéis, deslocamentos, estimativas de custos, tá? Então eu vou deixar ele também fazendo essa pesquisa para a gente. Ó, esse aqui é bem bacana, aqui no modo agente, ele vai de fato mostrando para a gente ao vivo, né, o que ele está pesquisando, tá? Então o próprio robô, ele está verificando diversos sites, né, seja ao mesmo tempo, ou em paralelo, ou um por um, para que ele consiga de fato dar para a gente as melhores opções da nossa viagem para o Japão de 15 dias, tá bem? Finalmente ele terminou a nossa pesquisa. Viagem de 15 dias ao Japão com roteiro completo, hospedagem, custos, tá? Ele faz um relatório completo para a gente sobre voos internacionais, né, quanto que está custando hoje de São Paulo a Tóquio, né, acomodações, alimentações, transporte. Ele pega e faz um roteiro para a gente dia a dia, ele faz todo o itinerário, né, do primeiro até o 15º dia, né, os hotéis que ele acaba recomendando. Então ele faz, de fato, ele faz um trabalho completo, né, eventuais gastos, né, que a gente não tá previsto, seja num transporte público, né, um transporte ali via trem, né, o trem-bala nesse caso, né, voos domésticos, caso a gente queira para uma cidade um pouco mais distante. Então tudo isso ele já acaba já ponderando e dando ali, ó, o tanto que a gente deve gastar por pessoa, de 3.700 a quase 5.000 reais por pessoa, né, isso em dólares, e dicas, né, da viagem também. Então, na verdade, a gente tem um profissional, né, um concierge, né, uma pessoa ali especializada, já treinada para que ele faça essa pesquisa para a gente e ele já faz esse resumo completo para que a gente consiga pelo menos ter uma ideia, né, de como é que vão ser esses 15 dias para a gente no Japão. E a nossa 10ª dica, pessoal, é a interação com o celular. Tá? Acho que todo mundo já é habituado que a gente pode conversar com o chat GPT pelo celular, porém, né, uma interação nova que é bacana também a gente utilizar da própria câmera do celular para a gente conversar com o chat GPT. Tá? Nesse caso aqui, a gente tem que ir no modo de conversa, tá? Selecionar o mais aqui e colocar live vídeo. Nesse caso, a gente consegue perguntar, chat, o que seria isso? Tradicional amuleto japonês. Ele simboliza perseverança e boa sorte. Normalmente você pinta um olho ao definir uma meta e só pinta o outro quando a meta se realiza. É algo bem simbólico e pessoal. Se tiver mais alguma curiosidade, me diga. Chat, o que seria isso? Agora estou vendo um teclado sem fio, do tipo compacto, provavelmente um teclado de um computador. Ele parece ser um modelo estilo Apple Magic Keyboard ou similar, focado em minimalismo e produtividade. É um dispositivo de entrada para digitação, geralmente utilizado em setups de escritório. Se precisar de algo mais específico, me diga. Então, como vocês conseguiram ver, a gente pode simplesmente utilizar da própria câmera do celular já juntamente com a IA. Eventuais dúvidas, né, que a gente tem no dia a dia, está passando por algum lugar, você quer saber de onde que é essa ponte, onde eu acho esse restaurante, né? Então a gente pode utilizar do próprio celular também para fazer essas perguntas. Pessoal, e essas são as 10 dicas que eu dou para que você consiga utilizar o chat GPT da forma mais eficiente, tá? Seja da forma gratuita ou da forma paga. Eu super recomendo quem tiver uma oportunidade de utilizar o modelo pago, eu acho que você consegue se aprofundar e utilizar e começar a utilizar o chat GPT de uma forma bem diferenciada no seu dia a dia. Tá? Acho que você consegue ter uma experiência mais completa e você consegue, de fato, agilizar muito mais tempo do seu dia a dia com o modelo ali pago. Porém, que não utiliza com uma frequência maior não tem problema também. Acho que você pode ir evoluindo ou eventualmente utilizando ao máximo que você puder da versão gratuita para que você consiga realmente entender se vale a pena, né, você dar o próximo passo ou não. São 10 dicas que eu fiz de uma forma bem resumida, que eu espero que a gente consiga se aprofundar mais nos próximos vídeos, tá? E eventuais dúvidas e eventuais curiosidades que vocês tenham, né? Caso vocês queiram aprender um pouquinho mais, seja por uma integração, agendamento, deixe nos comentários. E com todas essas dicas, espero que você consiga ali ter uma experiência mais completa, né, no uso do ChatGPT no seu dia a dia. Obrigado, pessoal. Deixa o like, faça um comentário, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e espero que eu possa contar com a presença de vocês nos próximos vídeos. Valeu!